Oi, eu sou a Maria Carolina Ramos, Ascensão. Meu nome artístico é Maria Carol Leguedê, mulher preta de 42 anos, filha de Cedina Ramos Ascensão e Raimundo Ascensão. Sou mineira de Belo Horizonte, atriz, produtora cultural e pesquisadora. Sou estudante de Teoria da Dança pela UFRJ, formada em Letras, pós-graduada em História da África e do Negro no Brasil. Eu fui convidada para falar um pouco sobre expressões racistas do período colonial na contemporaneidade pela Albatroz CIA Teatral. Eu fiquei muito feliz em poder estar aqui, me desafiando, me colocando em desafio, me expressar, externar muitas coisas que durante anos eu tive muita dificuldade de me colocar, me pôr para fora, e que ficaram silenciadas. Nunca foi por omissão, mas como uma pessoa negra, dependendo da situação em que você vem, você entuba bastante coisa, né? Seja por uma questão da forma que é criado, seja por uma imposição, medo, ou não se sentir pertencente a. E essa luz, a minha mudança, ela veio com o Pensar Pauta Negra, com alguns referenciais que foram chegando até mim. Por vezes eu me sentia muito perdida na minha própria trajetória, nos meus questionamentos, nas minhas dúvidas, até que os meus caminhos começaram a convergir com pessoas e situações que me deram e dão uma base segura para me ver, me posicionar, me repensar, me decolonizar quanto mulher preta. A Albatroz, ela foi contemplada no edital Cultura Presente nas Redes 2 do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, no projeto Palavras em Negrito, com o espetáculo Notícias pelos Ares. A dramaturgia é do Felipe Moraes, que foi trabalhada a partir dos poemas de Elisa Lucinda. A direção é dele com a Jéssica Barreto. É um espetáculo muito sensível, traz uma poética que transborda a realidade de corpos de mulheres negras. Eu vejo várias mulheres dentro daquela história ali, mulheres negras em situação de vulnerabilidade, com relação à temática do amor, da solidão da mulher negra, a situação da mãe solo, a situação de vulnerabilidade alimentar, que reflete muito, muito, muito da vida do dia a dia de muitas pessoas, e principalmente de mulheres pretas, que fala da dor, fala do amor, da transformação. Muito rico em muitos atravessamentos. Para começar, foi me dado o termo expressões racistas do período colonial na contemporaneidade, para reflexão, né? Trazer como uma reflexão aqui, e é legal quando eu posso partir de mim e para ir me enxergando e desenvolvendo e a gente refletindo juntos. Antes, eu quero fazer uma reverência a quem veio antes, as representatividades, as pessoas que convergem em nossos caminhos, trazem conteúdo, mudança de pensamento, e referenciais históricos, né? Que é a Dandara, Tia Ciata, Mercedes Batista, Maria Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Elza Soares, Elisa Lucinda, Sueli Carneiro, dentre tantas outras referências e representatividades negras. Bom,
Pensando nisso, quando me veio essa temática, a gente veio que fez minha cabeça veio uma volta no passado, e eu digo que eu nasci de uma mãe parda e um pai negro, em uma comunidade em Minas Gerais, hoje chama-se Aglomerado da Serra, que tem 100 mil habitantes. Na década de 80, 90, fui criada na religião católica, no sistema da culpa católica, o pecado no agir, no pensar, e sempre o perdoar a quem nos ofende. E para mim era uma coisa meio louca, porque ao mesmo tempo é uma coisa poética, romântica, perdoar, num outro grau transcendental, quando a gente não tem estrutura, e a gente ainda está se construindo, essa ideia dessa palavra, ela deixa passar algumas violências sutis da nossa vivência, né? Eu era uma pessoa que, por mais atravessamentos, por mais questões raciais que eu sofresse, eu tinha uma frase que me acompanha por longos anos, que é: não tem importância não. Então as coisas me atravessavam, me batiam, me machucavam, e eu: não tem importância não. E uma outra também, que eu penso muito sobre ela, que é: deixa pra lá. Mas era um deixa pra lá do verbo externalizado, mas que de verdade não era o que estava passando internamente. Eu penso, eu creio que a escola seja ainda, e era na minha época, um lugar de muita crueldade, que depois foram colocados os nomes americanos aí, bullying, né? Principalmente com relação às meninas pretas, tinha uma crueldade com relação ao cabelo, ao tom de pele. Éramos chamadas de vassourito em relação à vassoura piaçava, cabelo bombril, e pelo nosso tom de pele de urubu. Éramos urubus. E isso era muito pesado. Também tinha uma gama de frases cruéis, duras, que a gente via nos recreios e tudo mais. Quando um amigo passava correndo e ele era negro, a frase era: preto parado é toco, correndo é ladrão. E isso, sabe, com relação aos meninos, o maior índice de morte são de meninos pretos. E isso já vinha sendo nutrido nas falas da escola. E isso é porque eu tô falando da minha infância, pré-adolescência, porque parece que era uma coisa que continuava, não cessava. E a escola era dentro da comunidade onde eu morava, onde todos viviam em situação de vulnerabilidade, e a maioria dos corpos, quando a gente sabe, eram corpos pretos. E nesse seio dessa comunidade, que era oprimida, a minha questão era: como reproduziam frases racistas? De onde vinham aquela construção, aquela reprodução de falas que por gerações e gerações a gente veio e foi constituído por uma forma de racismo recreativo, seja ele entre amigos, colegas, conhecidos no trabalho. E isso causa questões psicológicas na vida da pessoa. Isso dói, isso constrange, isso diminui. E aí tem a palavra perdoa. A gente pode perdoar a partir do momento que essas feridas a gente consegue enxergar que todos esses processos aconteceram, mas também a gente não pode guardar. E havia uma fase na vida, né, ainda mais quando é uma educação tradicional, que você é silenciado demais. Então doía e você segurava.
Sobre o racismo recreativo, ele refere a piadas, a brincadeiras que aparentemente são inofensivas na vida, na rotina, no convívio social, mas que ele possui um peso de cunho racial em que, por exemplo, associa a característica física e cultural da pessoa. Então, quem passa por isso são pessoas pretas e indígenas, que são sempre colocadas como questões de algo inferior e desagradável. Tem um livro do doutor Adilson Moreira, que é sobre o racismo recreativo, que ele fala que o racismo recreativo está camuflado em uma categoria de humor que retrata a negritude como um conjunto de características esteticamente desagradáveis e com um sinal de inferioridade moral. Dito isso, recordo que recentemente um amigo comigo, do meu lado, passou por uma situação constrangedora que a atitude foi tipo, sabe, houve um primeiro choque entre nós, né? E depois a gente conversando sobre a reflexão sobre isso. Ele é um rapaz negro, gay, e que um colega, ele mudou o corte do cabelo e tudo mais, virou pra ele e falou assim: nossa, você está com uma cara de marginal. Com muita naturalidade. Cara, isso atravessou a gente, assim, de uma forma que, tipo, recentemente ele reagiu, a gente teve resposta, mas recentemente a gente sentou para conversar sobre isso, e quanto isso já, além das feridas já abertas pela questão de homofobia, tudo que já passa, a questão racial. Então, pensar nessa questão de um conjunto de características esteticamente desagradável e como sinal de inferioridade moral é o que está no inconsciente coletivo e que se reproduz todo dia na sociedade. E por ser estrutural, o racismo manifesto em forma de humor reforça os caminhos inconscientes construídos por anos pela sociedade. E ele colabora para legitimar uma agressão fantasiada de brincadeira. Essas agressões sutis causam insegurança, baixa autoestima e até doenças psicológicas. E na questão da coletividade, a gente tem alguns efeitos da falta de sensação de pertencimento. Eu começo a refletir que eu não sentia pertencente a, né? Que é a ausência de pertencimento, ausência e invisibilização de corpos negros e indígenas, tanto na comunidade, no ambiente corporativo, principalmente, ambiente de trabalho. Quando eu estava pesquisando as questões que eu ia trazer aqui, como reflexão, pensamento, troca, eu achei uma frase do Luiz Gama que eu achei muito pertinente. Ele fala o seguinte: em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, é um estigma de um crime. Mas os nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à terra, abriga sobre a superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Eu acho que é um pouco sobre isso quando fala que você entuba, e quando encontra referenciais, pessoas que convergem no pensamento e ajudam na desconstrução de tudo que a gente coloca em cima da gente, de todo o peso que a gente carrega com a gente, e a gente tem que carregar nosso peso, ainda carregar o peso que está fora. Eu acho que isso fala muito de tudo que a gente tem borbulhando dentro da gente. Então, para mim, eu falo que foi-se o tempo de passar o pano,
do que eu falava, não tem importância, não, pelo contrário, tem. Tem um filósofo que ele, numa live, ele me deixou uma provocação que eu vou amadurecer com calma, assim, para mais estudo, mais reflexões. Ele fala que o racismo e a discriminação, elas não existiam no tempo da escravidão, pela razão que o negro, ele já era tratado como peças, como nós sabemos, como produtos, eram invisíveis, desumanizados e tudo mais. Então, não existia o racismo se a pessoa já era tratada como um objeto, uma máquina. Então, segundo este estudo, o racismo aflora a partir do surgimento da classe trabalhadora. Então, da classe trabalhadora e da classe média. E a classe média, ela quer se destacar no mercado de trabalho. A gente está falando do período de evolução da industrialização, né? Então, essa classe média quer se destacar no mercado de trabalho que surge, né? Então, ela discrimina e diminui o negro. Ela é formada pelos imigrantes europeus e eles são incentivados pela política. Então, essa política que a gente conhece, que influencia a nossa vida hoje, tem um impacto na nossa vida, decide nossos caminhos, limitam todas as possibilidades de retorno das dívidas que tem com os corpos negros. Nesse processo de imigração, os imigrantes recebem umas bolsas. A Bolsa Moradia, a Bolsa Estudo, a Bolsa Família, direito à educação, Bolsa Educação. E assim, muitas das pessoas que hoje criticam muito qualquer política afirmativa e educativa e a contação da real história do nosso país, a história de pessoas negras e possibilidades dessas pessoas terem acesso à educação, ter acesso a melhores condições, a progredir, que são contra as cotas e tudo mais, são bisnetos, netos de pessoas que tiveram bolsas do antigo governo e que se beneficiaram e se privilegiaram. A gente não fala que não foi com muito trabalho, que todo mundo trabalha muito, mas pessoas pretas foram largadas ao léu pós-abolição. E antes de serem largadas ao léu, políticas haviam sido pensadas para essas pessoas não terem acesso à educação nem direitos a terras, tanto negros quanto indígenas. E é importante pensar nisso. Estou divagando bastante sobre um processo, um contexto histórico maior, mas vamos lá. Eu sinto que há necessidade da gente só voltar lá atrás um pouquinho para a gente vir para frente, pensar a sociedade, pensar como é que a gente trata uns aos outros, né? Então, que ao mesmo tempo que os negros libertos com o fim da escravidão não tiveram o mesmo tratamento, pelo contrário, foram marginalizados, no pós-abolição, as leis não permitiam acessos, não tinham acesso a terras, a nada, foram marginalizados, eram presos se eram por vadiagens, não podiam botar capoeira, nada disso, ia todo mundo preso, familiar de alguma forma. Ainda o peso do apagamento histórico, né? A gente ainda teve pautas, né? Teorias científicas que previa que a miscigenação deixaria o país branco. Tudo bem. Tiro pela culatra a parte desses pensamentos científicos, desse país branco que era o sonho e tudo mais, né? Os espaços para os corpos negros foram providencialmente limitados. Então, como foram tidos como marginais, sempre foram ofertados subempregos e direito nenhum. E mais uma vez o apagamento histórico, inclusive de personalidades negras,
que conseguiram, contra tudo e contra todos, se destacarem na ciência e nas artes. Vide Juliano Moreira e Machado de Assis, que foi embranquecido. Detalhe técnico. Então, dentro disso tudo, a gente ainda tem os corpos femininos. As mulheres sempre foram um ponto, sempre tiveram numa situação dentro de uma pirâmide, né? Uma pirâmide geral de pensamento social e tudo mais, em estado de vulnerabilidade. Então, por exemplo, nesse contexto, os corpos femininos negros são vulneráveis, seja por questões, motivos sociais, econômicos e socioambientais. A mulher preta sempre em desvantagem dentro de uma pirâmide de um homem branco, a mulher branca, o homem preto e a mulher preta. E são as pessoas que sofrem com as violências sexuais, físicas e psicológicas. Sempre e que dentro de tudo isso que acontece nesse contexto, nas vidas das mulheres, elas sempre são tidas como referências de mulher forte, dentro de todas as suas dores. Mas isso é mais questão de sobrevivência. Então, são pessoas que têm os seus corpos, a objetificação dos seus corpos. E essa objetificação de corpos pretos, de mulheres pretas, percorre o tempo. E são naturalizados com falas tidas como elogios, que por muito tempo e ainda hoje somos tratadas com expressões racistas, como moreninha, cor do pecado, mulata tipo exportação. E eu escutei isso num trabalho quando eu trabalhava com produção executiva e trabalhava num congresso muito grande. Algumas vezes que eu passei algum tipo de situação racista e não sabia me defender, fazendo muito trabalho. Um congresso, um dos donos do congresso me elogiou, falando que eu era uma mulata tipo exportação. Um constrangimento imenso me tomou, porque quando eu busquei socorro com os profissionais que trabalhavam comigo, eles falaram: nossa, mas isso é um grande elogio. Só que não. Porque isso reforça a hipersexualização do corpo da mulher preta e reforça o preconceito. Ele quase... Eu acho que hoje a gente não precisa falar que ele é imperceptível, que hoje a gente tem bem mais consciência e a gente consegue dar uma resposta mais direta. Mas passava quase imperceptível. E a gente sabe o que existe por trás dessa fala. Ou seja, as expressões racistas do cotidiano, eles são sutilmente, são apresentados como elogios e não são. E a gente tem que reforçar que muito da constituição desse país, da nossa miscigenação, não vem do amor, e sim do estupro do corpos negros. E essa sociedade dividida em classe, onde a branquitude está no poder, na estrutura patriarcal, machista, heteronormativa, que dita as regras, que é o mantenedor desse sistema, eles já foram chamados a pensar sociedade junto com a luta de pessoas pretas. A questão é que a rigidez de seus pensamentos não permite essa desconstrução. A normativa dessa formação, dessa organização social. Então, eles não estão disponíveis para o diálogo, porque isso requer uma mudança de conduta e a perda de privilégios, né? Então, é um convite que ele é ignorado. É um convite para pensar a decolonização do pensamento, é um convite para mudar falas impregnadas de racismo, de atitudes racistas. Mudar falas e deixar de reproduzir expressões que atravessam o tempo e continuam
reforçando estereótipos. Eu falo que assim como orar e vigiar é um bom exercício de disciplina positiva cristã, a gente pensar e estarmos inteiros e conscientes das nossas ações cabe também para a desconstrução do modelo estrutural e sistêmico o qual estamos inseridos. Então a gente pede para jogar à luz a um processo de decolonização de pensamento e, consequentemente, de atitude, e também sermos curiosos com relação à existência do outro. Pensarmos em coletivo, inventar para a gente perguntas honestas, e se reconhecer como tal, se reconhecer como racista, e a partir daí buscarmos mudanças. A gente vai escutar muito pensadores, filósofos, pessoas negras falando que já não estamos mais aqui para ensinar. Por isso que eu falei anteriormente da gente sermos curiosos e sermos honestos, nos reconhecer, que a partir daí a gente começa a fazer com a curiosidade, querer entender o outro, ver o outro, trocar com o outro e fazer essa desconstrução, porque a gente já não tá afim mais de ensinar, porque a gente corre atrás o tempo todo para a gente se desconstruir, para a gente pensar questões que pautam e que nos atravessam, mas quando nos atravessa consequentemente a sociedade como um todo. Se a gente pensar, se buscarmos decolonizar os nossos pensamentos, pensar em sociedade com direitos iguais, assim também a gente convida a branquitude para pensar nesses processos, na desconstrução de pensamento. Porque é uma questão de todos. Mas, na verdade, eu estou aqui para a gente falar sobre questões de expressões do nosso cotidiano que nos atravessam, mas para isso é importante a gente fazer uma contextualização, a gente se localizar historicamente, né? Quando a gente fala de decolonizar o pensamento, a gente começar a observar, o horário vigiar é observar como a gente atua, o que a gente verbaliza no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no dia a dia, como é que a gente olha, observa e trata o outro. E atenção nas nossas falas, porque muitas coisas que a gente verbaliza são naturalizadas. Quando expressões racistas são normalizadas e passam a circular pelo vocabulário das pessoas como algo sem maldade, sem intenção, e aí elas vêm com desculpas, né, escusas são pedidas, mas sem a real compreensão do que está por trás disso. Várias vezes, quando eu fui chamada de morena, e eu pedia para ser chamada, ou preferencialmente pelo meu nome, mas eu reforçava, não, sou uma mulher negra, e as pessoas insistiam em me chamar, não, você é morena, não, você é morena, como se fosse ruim você reconhecer no outro, né? É quase um pedido de desculpa. Não, você não é negra, você é morena. Isso é muito ruim. E aí a gente vê a questão da escuta. A pessoa não tá te escutando. Outra questão é quando as pessoas negras conversam com pessoas brancas, mas as pessoas brancas, a branquitude, só escuta pessoas brancas falando sobre o tema e ela fala, nossa, tá vendo? Eu vi e eu estou na sua causa, porque a escuta com relação à pessoa preta é nenhuma. O vídeo que eu acabei de falar é de quando eu informo, não, por favor, sou uma mulher negra, as pessoas reforçam, não, você é uma pessoa, você é morena, você é mulata e tudo mais. E é uma irritaçãozinha. Eu vou trazer agora algumas expressões que precisamos pensar em retirar do nosso vocabulário do dia a dia, das falas sem pensar, dos impulsos, de uma fala muito naturalizada de expressões que a gente acha que não está ofendendo e está ofendendo. E é legal a gente saber de onde vem e a gente refletir. A gente está aqui, somos pessoas inteligentes, capazes de transformação, e só quando temos mentes rígidas que a gente
sustenta um posicionamento e não muda. Quando a gente fala de mulheres negras, né, que são assediadas, são objetificadas constantemente, a gente recorda e a gente vem escutando vários portais de pessoas negras importantes, Gilé 10, Sueli Carneiro, o grupo de mulheres que trabalham com ela em seus artigos. Eles fazem sempre artigos e colocam as expressões que a pessoa que quer ganhar consciência, né, ter empatia com relação ao outro, elas abordam e trazem expressões para a gente tirar das nossas falas. Eu vou fazer uma listagem aqui que vai ser bacana para a gente ter como consciência, pensamento, reflexão. Por exemplo, o mulata. Eles falam da derivação, que mulata na língua espanhola refere-se ao filhote de macho com cruzamento de cavalo e jumenta. A enorme carga é pejorativa e é maior quando se diz de mulata tipo exportação, retirando a visão do corpo da mulher negra como mercadoria. A palavra remete à ideia de sedução, sensualidade. O cor do pecado, utilizado como elogio, se associa ao imaginário da mulher negra sensualizada. A ideia de pecado também é ainda mais negativa. É uma sociedade pautada pela religião, como a gente aqui no Brasil. O não sou tuas negas, a mulher negra como qualquer uma, ou de todo mundo, indica uma forma como a sociedade a percebe. Alguém com quem se pode fazer tudo. As escravas negras eram literalmente propriedades dos homens brancos e utilizadas para satisfazer seus desejos sexuais. Em um tempo no qual assédios e estupros eram ainda mais recorrentes, portanto, além da profundidade racista, o termo é carregado de machismo. O denegrir que a gente insiste, conversa com os amigos, para prestar atenção nas suas falas, é sinônimo de difamar, de possuir raiz no significado de tornar negro, como algo maldoso, ofensivo, manchado, uma reputação antes limpa. A coisa tá preta, que a gente escuta cotidianamente, paulatinamente, é a fala racista que se reflete na associação entre preto a uma situação desconfortável, desagradável, difícil e perigosa. O serviço de preto é uma palavra. Preto parece algo ruim, e dessa vez representa uma tarefa mal feita, realizada de forma errada em uma associação racista ao trabalho que seria realizado pelo preto. O mercado negro, a magia negra, a lista negra, a ovelha negra, entre outras inúmeras expressões em que a palavra negro representa algo pejorativo, prejudicial e ilegal. A inveja branca, mais uma expressão que associa o negro ao comportamento negativo. Inveja é algo ruim, mas se ela for branca, ok, é suavizada. Olha, essa eu escutei, eu tive um chilique uma vez, e um chilique bem grande, porque, nossa, me atravessou assim, e quando eu comecei a ter energia e força para me posicionar. Amanhã é dia de branco. Essa expressão tem muitas explicações. De acordo com estudiosos e por explicações do senso comum, tal afirmação foi criada em alusão ao uniforme da Marinha, só que não. Outra justificativa para a declaração é feita com menção à nota de 1000 cruzeiros, que possuía estampada o Barão do Rio Branco e, portanto, usava trajes brancos. Resumindo, dizer que o dia posterior é de branco significa que é um dia de trabalho, de ganhar dinheiro. Mas sabe-se que tal dito popular foi ganhando sentidos preconceituosos, uma maneira de demonstrar a inferioridade dos negros. Gente, criado mudo,
O nome do móvel, que geralmente é colocado na cabeceira da cama, vem de um dos papéis desempenhados pelos escravos dentro da casa dos senhores brancos, o de segurar as coisas para seus donos. Como o empregado não podia fazer barulho, né, para atrapalhar os moradores, ele era considerado mudo. Logo, essa expressão refere-se a esses criados. O doméstica, que foi substituído por secretária e tudo mais. Domésticas eram as mulheres negras que trabalhavam dentro das casas de famílias brancas e eram consideradas domesticadas. Isso porque os negros eram vistos como animais e por isso precisavam ser domesticados através de tortura. Oxe, esse eu escutei tanto. Nasceu com o pé na cozinha, expressão que faz associação com as origens. Ter o pé na cozinha é literalmente ter origens negras. A mulher negra é sempre associada aos serviços domésticos, já que as escravas podiam ficar dentro das casas grandes na parte da cozinha, onde inclusive dormiam no chão. Onde o acesso delas, né, elas dormiam no chão, esse acesso deixavam elas em situação de vulnerabilidade, sofriam assédio, eram estupradas e tudo mais. O feito nas coxas. Essa expressão remete ao tempo da escravidão e é um termo em que as pessoas negras escravizadas faziam telhas de argilhas em suas coxas e o tamanho e formato variavam de acordo com o tamanho da pessoa. E isso remetia ao mal feito. Ou cabelo ruim. É uma expressão de depreciar o cabelo afro, fazendo com que por anos e anos meu cabelo já foi alisado, homens e mulheres negras recorressem a um recurso de alisamento para não sofrer ataques racistas, causando baixa estima por isso. Bizarro porque até há um tempo atrás, uma amiga minha, ela para trabalhar, a empresa fazia ela alisar os seus cabelos e raramente colocavam ela em posição de destaque, mesmo ela sendo apta, capaz, sendo poliglota e tudo mais. E ela tinha que ter o cabelo liso para trabalhar nessa empresa. E eu também já fui questionada uma vez que eu falei, eu acho que eu vou trançar meu cabelo. E falaram, olha, eu acho que a chefe não vai gostar. Nesse nível. A expressão samba do crioulo doido se popularizou por conta do título de um samba que zombava sobre o ensino da história do Brasil nas escolas do país nos tempos da ditadura militar. No entanto, a expressão debochada, que significa confusão ou atrapalhada, reafirma um estereótipo e discrimina o povo preto. A origem da expressão popular feito nas coxas também, que eu já falei, tem o significado de mal feito. Então, são expressões conhecidas, muitas estão no cotidiano, muitas são faladas dentro das empresas, dentro das escolas, e a gente traz aqui como um reforço. No espetáculo, Notícias pelos Ares, tem um momento que a personagem, uma mulher negra, ela vem desde pequena sendo chamada de negra, preta, né? Xingada constantemente até que ela ganha força e ela silencia essas vozes em sua cabeça. E me levou a um poema que a Nina Simone, ela declama com outras mulheres, que é lindo, é um vídeo preto e branco, maravilhosamente, sobre o negro. O poema é da Vitória Santa Cruz e ele começa da seguinte forma: tinha 7 anos, apenas 7 anos. Que 7 anos? Não chegava a 5 e de repente uma voz na rua
e de repente vozes na rua me gritaram negra, 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 negra. Por acaso sou negra? Me disse. Sim. Que coisa é ser negra? Negra. Eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. Negra. E me senti negra. Negra. Como eles diziam. Negra. E eu retrocedi. Negra. Como eles queriam. Negra. E eu odiei os meus cabelos e os meus lábios grossos e mirei apenada minha carne tostada e retrocedi, negra. E retrocedi, negra, 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 negra. E o tempo passava e passava o tempo. E sempre amargurada continuava levando nas minhas costas minha pesada carga. E como pesava! Eu alisei o meu cabelo, eu passei pó na cara e entre as minhas entranhas sempre ressoava a palavra negra, 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 negra. Até que um dia que retrocedia que ia cair. Eu negra. Negra, 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 negra. E daí? E daí? Negra. Negra sim. Negra sou. Negra, 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 negra. Sou negra. Sim, sou negra. Eu sou negra. Negra sou. De hoje em diante eu não quero alisar o meu cabelo, eu não quero, e eu vou rir daqueles que por evitar, segundo eles, que por evitar algum dissabor, chamam aos negros de gente de cor. É de que cor? Negra. E como soa lindo, negro. E que ritmo tem o negro, 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 negro. Afinal compreendi. Afinal, já não retrocedo. Afinal, avanço segura. Afinal, avanço e espero. Afinal, e bendigo aos céus, porque quis Deus que o negro azevite fosse minha cor. E já compreendi, já não tenho... Eu já tenho a chave. Negro, 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 negro sou. Eu busquei algumas referências de pessoas negras com falas potentes. E esse poema é uma força, e é uma afirmação, uma consciência, e a gente se espelha, a gente se enxerga, e a gente se respeita, e a gente vê o outro, e a gente se coloca, e a gente se impõe, e a gente se afirma. Também peguei uma fala do Mandela que eu achei uma frase muito bacana, que é: ninguém nasce odiando outra pessoa por sua cor de pele, sua origem ou sua religião. As pessoas podem aprender a odiar, e se podem aprender a odiar, podem se ensiná-las a aprender a amar. O amor chega mais naturalmente ao coração humano que o contrário. Esse é uma troca daqui de um vídeo para vocês, mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.